Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Romanos. Romanos é considerado por alguns teólogos como o quinto evangelho, como se fosse uma continuação de Mateus, Marcos, Lucas e João, só que não bibliográfica acerca da vida de Cristo, mas acerca das doutrinas cristãs. Romanos capítulo 1, versículo 17. Eles que encontraram, digam amém. Assim está escrito: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Enfim, esse é o texto áureo, é o texto central e básico de toda a reforma que ontem, no dia 31 de outubro, fez justamente 500 anos. A reforma é um marco extraordinário que causou um impacto de deveras comoção, que ainda hoje vivemos sobre a sua influência. A reforma é considerado o segundo êxodo e o marco mais significativo que chega a marcar o período da idade medieval para a idade moderna. É o acontecimento mais importante da idade medieval e da idade moderna é justamente a reforma. E nós estaremos estudando as causas, as consequências, o impacto da reforma, que ainda hoje nós conseguimos observar com muita nitidez, com muita clareza perante a sociedade, e isso desperta em nosso coração uma sensação de gratidão àqueles que nos antecederam e foram fiéis ao Senhor, construindo um legado memorável. Portanto, a reforma é de extrema importância, e esse ano especificamente de 2017, onde se faz 500 anos em todos os lugares do mundo, em diversas igrejas, se celebra esse dia, o dia da reforma protestante. Para você ter uma ideia ainda sobre esse dia e esse momento, é considerado como a maior notícia depois da ressurreição. Depois da notícia da ressurreição, a maior notícia que já existiu na cristandade é justamente a notícia da reforma. A partir daquele barulho dos martelos sendo fixado no castelo de Wittenberg, o mundo jamais foi o mesmo. E Lutero fez isso no dia 31, que antecede o dia 1º de novembro, que inclusive é o dia de todos os santos, que antecede o dia 2 de novembro, que é o dia dos finados. Então é um dia que se aglomerava multidões, para venerar os seus supostos santos, e Lutero, sabendo que era um dia que haveria muitas reuniões, ele vai conscientemente no dia 31 de outubro. Mas a reforma não foi algo monolítico. O que nós queremos dizer com isso? Que não aconteceu de uma forma única, isolada dos fatos históricos que estavam ao seu redor. Devido a esse motivo, é importante refletirmos sobre a causa da reforma. Amém? Vamos viajar no tempo? Estão preparados? Esteja atento. Vamos viajar no tempo para entendermos a causa da reforma. Mas é importante fazermos uma breve história do cristianismo aqui. O cristianismo, evidentemente, surge em Cristo, 33 depois de Cristo, onde Jesus é levado às alturas, vive a ascensão diante de 500 testemunhas, que agora tem o dever e tem a missão de propagar a todos os povos, raças, tribos, etnias e nações aquilo que eles eram testemunhas oculares, auriculares, daquilo que eles viram, daquilo que eles ouviram. E a proporção foi algo assim
mágico, incrível, porque em pouco tempo o cristianismo primitivo alcançou diversas regiões na sua época. Há quem diga que alcançou o mundo todo, e quem diz isso é o apóstolo Paulo. Então, entre 33 depois de Cristo a 313, preste atenção, é a igreja primitiva. 33 depois de Cristo, se você puder anotar, vai escrevendo. Até 313, nós chamamos aí a igreja primitiva. Por quê, pastor? Só havia uma igreja. Sabia disso, gente? Só havia uma igreja. Não havia várias igrejas, não haviam várias religiões dentro do cristianismo. Não, havia só um cristianismo. Durante esses 3 séculos, 33 a 313. E aí nós encontramos 3 grupos muito conhecidos nesse período, que eram os pais apostólicos, homens como Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, homens muito influentes. E nesse período, você sabe tão bem quanto eu, que a igreja sofreu muita, mas muita perseguição. Cristo, o próprio Cristo, ele morreu sobre uma sentença romana, que é a crucificação. E pasme, a crucificação é a sentença máxima, é a pena de morte. E era tão horrendo e execrável que essa sentença não era aplicada a um nativo romano, era somente a estrangeiros. E os judeus recorreram aos romanos, porque bem conhecia a palavra de Deus, que dizia: maldito aquele que morrer no madeiro, que for pendurado no madeiro, e queriam maldizer Cristo a esse ponto, ao ponto, pensando eles que a partir da cruz e do túmulo, nunca mais ouviria falar esse nome. Jesus. Pensando ele que a cruz seria suficiente para detê-lo, e que o sepulcro seria suficiente para pagá-lo. Mas ao contrário, ele ressurgiu ao 3º dia. E a partir de então, resplandeceu definitivamente, perpetuamente em nossos corações, vivendo como um Cristo Redentor, ressurreto. Amém? Então, meus queridos, a cruz é a sentença máxima. E Roma não queria que o cristianismo crescesse de modo algum, porque o cristianismo se torna ameaças religiosas, porque o cristianismo, ele surge do judaísmo. Cristo era judeu. E o judaísmo, em relação às demais religiões, preste atenção, era a única que era monoteísta. E as demais religiões, greco-romana, egípcia, nórdica, todas elas eram o quê? Politeísta. E vem o cristianismo como a religião que acredita em um só Deus, juntamente com o judaísmo. E a partir de então, as divindades romanas, elas começam a ser questionadas, começam a ser censuradas, e torna-se uma ameaça ao império. E todos os imperadores começam a perseguir os cristãos. A exemplo de Nero e de tantos outros que foram terríveis. Nero, que coloca fogo em Roma e procura um bode expiatório, e o bode expiatório torna-se os cristãos. Tal era a fúria de indignação, porque a partir do momento que se torna uma ameaça política, ou melhor, uma ameaça religiosa, torna-se também uma ameaça política. Agora as pessoas não reverenciam mais César. As pessoas agora não se inclinam, não se prostram, não se submete a César, mas a Cristo. César agora já não é respeitado como uma divindade, como uma deidade. Então vem a ameaça religiosa, vem a ameaça política, depois vem uma ameaça social. Os eventos promovidos pela nação romana, ele já não tem aceitação entre os cristãos. Os cristãos não compactuam com isso, não participam disso. Então torna-se uma ameaça social.
Na medida que torna-se uma ameaça social, torna-se o quê? Uma ameaça econômica. Os cristãos não têm superstições, não têm crendices, não compram talismã, não compram amuletos, não compram esculturas, não compram imagem. Ao contrário, não dão lucro aos artesãos, aos artistas. Então tudo isso, perceba comigo, ameaça religiosa gera uma ameaça política gera uma ameaça social torna-se uma ameaça econômica e o Império Romano vai perdendo a sua força. E os cristãos crescendo. Como disse Justin, um mártir, que o sangue do mártir é a semente da igreja. Matava um hoje, amanhã se convertia 100. Tudo isso é interessante para entendermos o contexto. E isso vai acontecendo, e aí está os pais apostólicos. Na medida que o cristianismo torna-se a maior ameaça para Roma, o que é que eles pensam? Temos que deter esse povo. Acompanha comigo. Eles procuram de todas as formas deter esse povo. A exemplo de Estevão, que foi o quê? Apedrejado. A exemplo de Paulo, que foi o quê? Decapitado. A exemplo de Pedro, que foi o quê? Crucificado de cabeça para baixo. A exemplo de tantos outros irmãos nossos que foram colocados na arena para serem alimento de animais silvestres e selvagens. Mas mesmo assim eles não negaram a sua fé. E na medida que ia acontecendo os martírios, o cristianismo ia se disseminando e se proliferando de uma forma enorme, e isso causava preocupação. Então, os historiadores nos dizem que os líderes romanos começam a pensar: temos que deter esse povo, temos que deter o crescimento e avanço desse povo. Como nós podemos fazer isso? Eles tentam, a partir de então, destruir aquilo que os cristãos mais veneram, mais reverenciam. E é o quê? A palavra. A partir dali, a palavra já não é mais venerada, ela já torna-se, vocês vão entender um pouco melhor isso, a tradição torna-se um nível de importância mais elevado do que a palavra. Porque eles tentam deturpar a palavra, aí começa a surgir determinados escritos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, Evangelho segundo Maria Madalena, Evangelho segundo Judas, com discrepância, com despautério, muito terrível em relação à veracidade do vernáculo, que é a palavra no original. Terrível, as contradições começam a surgir. Um dia alguém viu uma super interessante que dizia o Evangelho segundo Judas e dizia que Jesus não morreu na cruz, quem morreu foi Judas. E essa pessoa entrou em uma paranoia, estava tendo surtos psicóticos neuróticos. Pastor, eu disse: o que foi, meu querido? Olha, pastor, isso aqui. Eu disse: deixa eu te fazer algumas perguntas simples. Quando foi que isso foi achado? Aí, através do carbono 14, sabe justamente a datação daquele escrito. Ah, pastor, foi encontrado no ano de 400 e pouco. Muito bem. Quem foi que escreveu? Bom, está dizendo aqui que foi Judas. Se Judas era vivo nessa época, Judas viveu tanto assim para escrever, ele começou a pensar, a raciocinar. Nenhuma dessas ameaças confrontam a nossa fé, porque nós bem sabemos que são justamente artimanhas do inimigo para tentar nos contrariar. Mas a verdade, os vernáculos estão escritos e nós temos provas que corroboram e que ratificam de que nós temos o cânon sagrado, os 66 livros. Mas isso tudo é para entendermos um pouco melhor a história. Eu estou falando ainda dos pais apostólicos. Depois dos pais apostólicos, surgem os apologistas, Tertuliano e Justino Marte. Esses são aqueles que vão combater as heresias do lado de fora da igreja. Isso é tudo antes do ano 303. A igreja até agora é uma só. São os apologistas. Depois dos apologistas vem os polemistas, Irineu e Orígenes, que ele começa a combater as heresias do lado de dentro. Os alunos de teologia que aqui estão,
lembra da nossa história do cristianismo, tem história do cristianismo 1 e 2, e a gente vê todos os imperadores, todas as perseguições que foram causadas ao longo da história ao cristianismo. A gente vê com detalhes as heresias e os hereges que surgiram naquela época, como Ariano, como Marcion, né, e tantos outros hereges que surgiu naquele período. A gente vê tudo isso, mas eu estou me referindo aqui ao período de 33 depois de Cristo a 313. A igreja era uma só. Até aí era uma só. Depois, 313, creio que a maioria sabe o que foi que aconteceu. Uma jogada de mestre. Constantino, imperador de Roma, ele vê o declínio de Roma, e a partir de então, ele vê que só existe um povo realmente fiel às suas convicções, que são os cristãos. Há quem diga que, movido por uma admiração, ele encontrou no céu 2 letras escritas, que são justamente o P e o X, são as primeiras letras do nome Cristo no grego. E a partir de então ele se converteu. Há também quem diga que sua mãe era uma convertida ao cristianismo. E ao se converter, ele permite a liberdade de culto. Até aí, uma bênção, que maravilha. Os cristãos não são mais perseguidos. Eles podem cultuar abertamente, livremente, em qualquer lugar. Porque antes, os cristãos se reuniam aonde, gente? Nas cavernas, nas catacumbas romanas. E ali eles acendiam as velas, e à luz da vela, eles ceiavam. E as pessoas que passavam lá por perto, quando viam eles ceando, dizendo: este é o meu corpo, fazer isto em memória de mim, comamos o corpo. Esse é meu sangue, fazer isto em memória de mim, bebamos o sangue. Diziam: esse povo é canibal. E os cristãos também foram acusados de canibais ao longo da história, por aqueles que não sabiam o que estava acontecendo, só ouviam os relatos. Então eles ficaram em cavernas subterrâneas, em lugares isolados. É verdade aqueles relatos que diz que uma pessoa, para se identificar com outra, ela estava conversando, ela fazia uma linha vertical, aí a outra vinha, depois se fizesse uma linha horizontal, dando o sinal da cruz, significava que ela realmente era cristã. Eram tempos de perseguição, e o simples fato de você se identificar como cristão já era o suficiente de você ser exterminado ou exilado. Então havia toda essa cautela. Voltando a Constantino, acontece a liberdade de culto. Aparentemente tudo maravilhoso. Glória aos céus. Tudo bem. Todavia, Constantino se sente no direito de intervir. Esse é considerado o Edito de Milão. E no próprio Edito de Milão ele começa a intervir em determinadas situações que não é da sua alçada, que não é da sua competência. E o problema daí é aquela velha história: igreja e Estado. São misturas heterogêneas. Não são misturas homogêneas. Não se coadunam. Igreja e Estado. Uma coisa é política, outra coisa é igreja. Jesus deixou isso bem claro, né? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Não deixe de dar a César o que é de César. Não deixe de dar a Deus o que é de Deus. Não dê a Deus o que é de César, não dê a César o que é de Deus. Mas dê a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. Aí quando a igreja e o Estado se misturam, começam as aberrações. Sabe por quê, gente? A partir do ano de 313, no Edito de Milão, agora, diante da liberdade do culto, há um interesse, porque o cristianismo, ele tem essa postura de uma religião que conquista, né? O objetivo é conquistar o mais possível de fiéis. E a partir de então, começa a intenção de conquistar os bárbaros. E aí vem a ideia dos papas de permitir que se façam estátuas, que até então não tinha, esculturas, não para veneração, mas para instrução,
para a educação, para que as pessoas possam aprender. E essa ideia vem surgindo. Então se faz as escrituras para que os analfabetos, incultos, indoutos, iletrados daquela época tenham acesso à informação. Até então, boas intenções. E as estátuas eram colocadas 2 metros de altura. E dizem que nesse período começou já um sincretismo, uma mistura de religião. Sincretismo de crenças, de credos, envolvendo sutilmente, sorrateiramente o cristianismo. Aí começam inúmeras superstições a existir, e a igreja a partir daí vive um declínio entre a sua autoridade, entre a sua moral e entre a sua espiritualidade. E aí a partir de 313 a gente vê uma decadência. A partir de então começa a observar que todos os povos têm uma deusa. Existe Minerva, Afrodite, existe Atena, existe tantas deusas, mas o cristianismo não tem nenhuma deusa. Aí sobra para quem nessa história? Para Maria, uma mulher extraordinária, digna, justa. Sobra para ela ser agora a deusa do cristianismo, para que o cristianismo venha de alguma forma se adaptar com as demais religiões. A partir de então 313 vem a liberdade de culto com o Edito de Milão. Mas em 380 vem um outro edito, Edito de Tessalônica. A partir daí a coisa se torna pior. Existe um imperador chamado Teodósio, que por sinal é o último imperador do mundo ocidental e o mundo oriental. E sabe o que Teodósio faz? Ele determina o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Eu, por exemplo, sou católico apostólico, mas aí eu deixei de ser de Roma. Existe o católico apostólico romano, né? A importância de conhecer a história é isso, gente. É porque a Roma está perseguindo os cristãos. Foi ela que crucificou Cristo, foi ela que crucificou os apóstolos, perseguiu, matou os apóstolos, os primeiros cristãos. E agora, com a união de igreja e Estado, é oficializado o cristianismo como religião única do Império Romano. O perigo está aí, porque a partir de então não existe mais conversões. O que é que existe? Cristianizações. Sabe o que é isso? Roma tinha um domínio, é um império de maior expansão geográfica, e a partir daí, descontraindo com os irmãos, a partir daí os imperadores começam a colocar um WhatsApp para os outros reis das nações, dizendo: a partir de hoje somos todos cristãos. E o rei chega agora, imagine o seu patrão chegando no local de trabalho: a partir de hoje somos todos espíritas. Imagina o prefeito da cidade: a partir de hoje somos todos muçulmanos. Não é? Então a religião entra como imposição. Não há uma exposição do evangelho, o que existe é uma imposição. Em 380, ele fez isso para que os bárbaros não conquistassem Roma, não adiantou. Porque o mundo ocidental se perdeu. Ele morreu, se tornou o último imperador, seus 2 filhos reinaram, mas não conseguiram dar continuidade ao Império Romano, e o Império Romano entra em total declínio. Porque agora vem o sincretismo religioso, o ecumenismo, o pluralismo de conceitos, de dogmas. E a partir de então, começa a decadência da igreja. Deixa eu dizer uma coisa aqui muito importante para os irmãos. Doutrina é o que a Bíblia revela. Isso é doutrina. Dogma é o que a igreja expressa. Então há uma diferença entre doutrina e dogma. Doutrina é universal, doutrina é divina e doutrina é indestrutível, é infalível. Isso é doutrina. Agora, os dogmas são culturais, são regionais, são locais e são passíveis aos erros. Então, poderíamos usar diversos exemplos de dogmas que há
meios de batismo, por exemplo, são dogmas. O batismo é uma doutrina. Agora, o meio do batismo, alguns meios, melhor dizendo, né? São chamados de dogmas. Que os irmãos possam compreender um pouco isso. Então, os dogmas começam a invadir a igreja. E agora, gente, preste atenção que é interessante isso, porque houve aí um padre que citou recentemente de que os evangélicos têm que ser gratos aos católicos porque os evangélicos herdam a Bíblia dos católicos. Eu acho que você já entendeu que a história não é assim. 33 depois de Cristo até 313 havia uma só igreja. Um só rebanho. Um só povo. A partir de 313, sobretudo, 313 é o Edito de Milão, sobretudo 380, que é o Edito de Tessalônica, não há mais uma igreja, ela deixa de ser de Jerusalém, ela deixa de ser de Israel, e ela torna-se da onde? De Roma. E a partir daí, você conhece os declínios éticos, morais, políticos, espirituais, sociais, econômicos, que envolve toda a igreja. Há quem diga que a reforma é uma divisão, é uma ruptura. Há quem diga que a reforma foi a primeira divisão. Não é? Não há pessoas que pensam assim? Quem pensa assim estão muito enganados, porque antes da reforma, no ano de 1054, aconteceu o cisma do Oriente. 1054. É onde o mundo oriental diverge com o mundo ocidental, porque nessa época havia 3 papas. E a região de Constantinopla, que é uma região rica, comercialmente falando, antigamente Constantinopla, em homenagem ao imperador Constantino. Hoje é Istambul, na Turquia, porque quando o mundo islã invadiu, mudou tudo. Aí hoje é chamado Istambul, porque todo comércio, ali é o único meio, na realidade, de tráfego, de transitar entre o mundo ocidental e o mundo oriental, é através da Constantinopla. Então, mercadores, comerciantes, todos passavam por ali. Então, aquela região começa a se tornar muito próspera. E Roma está onde? Na Europa. E Roma vê a necessidade de se infiltrar naquela região, porque quem domina Constantinopla domina o mundo. Os muçulmanos podem ser brutos, mas não são bobos. Foram logo lá. E lá conseguiram fazer Istambul, um nome até islâmico. Estava todo o centro comercial, é justamente ali naquela região da Turquia. É justamente naquela região. Então, a partir dali, os orientais, que é aquela região orientais, não aceita um papa. Eles preferem a autoridade da Bíblia do que a autoridade do homem. E aí surge a primeira igreja ortodoxa, que não tem papa. O que é que elas têm? Patriarcas. Vocês já viram a imagem dos patriarcas? De vez em quando você encontra um patriarca sendo revelado na TV. E através da mídia televisiva e de impressa, a gente acompanha os patriarcas. Os irmãos conhecem essa história, né? Da igreja ortodoxa e a igreja católica. 1054. Então já houve uma ruptura, já houve uma divergência. E a partir dali acontece essa divisão. Bobo é quem pensa, como eu disse, que Lutero é quem mudou a história. Certamente ele sozinho não conseguiria. Houve, antes de Lutero, inúmeros personagens. Nós vamos citar um pouco melhor eles. Inúmeros personagens. Reforma protestante, 500 anos. Agora sim, vamos às causas e consequências. Em primeiro lugar, causas da reforma, causa religiosa. Durante esse período, o catolicismo predominante, eu não vou dizer que só existiram coisas ruins, existiram coisas boas.
que o seu professor de história lhe ensinou errado. Verdade. Porque se não fosse os católicos entre o 11º, 12º, 13º século, hoje talvez você fosse chamado de Muhammad e sua esposa usasse burca. Mas os católicos naquele período, eles não admitiram o avanço do mundo islâmico, que já tinha dominado a África, a região oeste da Ásia, a Península Ibérica, que é justamente Portugal, Espanha, uma parte da Europa, transformou Constantinopla em Istambul e estava destruindo os monumentos sagrados de Jerusalém, os locais históricos de fatos memoráveis. Aí foi onde o Papa, isso já depois de 3 ou 4 séculos de ação ofensiva, aí o Papa convoca uma ação defensiva. E os templários são os monges que deixam os mosteiros para ir lutar pela fé. Então foi um ato desbravador, de muita bravura, um ato heróico. Mas a gente lê a história de uma outra forma, né? Como se a Igreja Católica estivesse tocando terror, tomando, destruindo tudo, quando na realidade era o contrário, e a Igreja Católica estava defendendo. Caso contrário, hoje não haveria Jerusalém, com certeza teria um outro nome, provavelmente islâmico, e hoje o mundo todinho ocidental seria dominado pela imposição islâmica. Aí as mulheres estariam de burca e os homens seriam chamados de Mohammed. Ok? Então, graças a Deus pela Igreja Católica nesse período. Mas nesse mesmo período vem as causas religiosas. Que causas são essas? Vamos lá, ó. Causas religiosas. Começa a surgir Inquisição. Inquisição foi o ato mais bárbaro, mais cruel, mais execrável, mais horrendo. Eu sabia que não teríamos tempo hábil para mostrar os instrumentos eu não vou dizer martírio, né? De sacrifício que havia, de tortura. Os instrumentos de tortura eram terríveis, gente. Na internet você encontra diversos instrumentos que esteve na Inquisição espanhola e na Inquisição ao longo dos anos. Ou seja, você era contra a igreja, era considerado herege. E ao ser considerado herege, morte. A compreensão que eles tinham que se sacrificasse o corpo, talvez salvasse a alma. Então, poderíamos nessa palestra citar inúmeros exemplos de declínio, mas eu só vou citar os mais bárbaros, como, por exemplo, a Inquisição e o outro terrível, que é as indulgências. O Papa querendo construir santuários, basílicas imensas, ele começa a vender, a comercializar os céus. Isso é fato. Qualquer livro de história, não há como apagar a história, não há como arrancar essas páginas dos anais da história. Começa a vender pedaços dos céus. E os ricos compravam território nos céus, e não só o direito de morar no céu, mas o direito de seus filhos, os filhos dos seus filhos, pecarem e terem a garantia de que ao morrer estariam no céu. Então as bênçãos elas começam a ser negociadas, comercializadas. Esse é o período das indulgências. E é um período, digamos, tenebroso, um período de trevas durante a história da igreja. Então, entre inúmeros casos que nos deixam consternados, a Inquisição e as indulgências são os mais execráveis que há. Então, as pessoas eram mortas publicamente e o reino de Deus, os céus, era ali
comercializado de uma forma inconsequente, de uma forma leviana. Isso começa a chamar a atenção de alguns homens, que são chamados dos pré-reformadores. E é bom deixar bem claro que, durante todo esse período da história, houveram homens bons, gente. Tomás de Aquino, antes de Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Inácio de Loyola. Existiram homens bons, homens que foram tementes a Deus. Nem todos compactuavam com os males promovidos pelo monopólio romano. Ao contrário, muitos questionaram, muitos discutiram. A exemplo de John Wycliffe, professor da Universidade de Oxford, que consegue traduzir a Bíblia do latim para o inglês, com muito sacrifício escondido, que começa a questionar algumas tradições, alguns costumes, alguns dogmas. Ele chega a morrer de morte natural, mas quando descobre os seus artigos, a igreja romana manda desenterrá-lo para queimá-lo, porque ele é considerado como um herege. John Wycliffe foi uma das maiores referências, e isso ainda na Inglaterra. Diante da morte de John Wycliffe, surge os Lollards. É um grupo, é um movimento que vai de encontro. E entre esses Lollards surge John Hus, ou John Hus. Certamente você já ouviu a história desse homem que era um exímio pregador que arrastava multidões e começa a questionar algumas situações impostas pela Igreja Católica naquele período, e a Igreja Católica simplesmente o coloca numa estaca no meio de uma praça, toca fogo e ele se torna uma tocha humana. Mas antes de morrer, ele diz: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne e com esse vocês não poderão. Ele foi capaz de profetizar. Preste a ter o seu corpo carbonizado, né? Ele foi capaz de profetizar, recebeu essa graça de Deus e profetizou sobre uma época de que ainda haveria de existir. E ele morre, mas suas ideias não morrem. Diante das suas ideias surgem os russistas, são os seguidores de John Hus, e começa a propagar suas ideias. E a partir daí surgem homens como Savonarola, pré-reformadores que doaram a sua vida, se doaram a essa causa, tentando a todo custo, a toda forma, resgatar as verdades. Isso eu estou falando de 100, 200 anos antes do dia da reforma, que é 1517. Existiram vários grupos. Existiram o grupo valdicenses, que era de um homem chamado Pedro Valdo, um grande pregador naquela época chamado Pedro Valdo. Aí surgem os valdicenses, indo de encontro, questionando, criticando. A maioria desses homens, como você bem sabe, realmente morreram para que nós tivéssemos hoje a liberdade que nós temos. Ela foi conquistada com sangue. Ela foi conquistada com privações. Ela foi conquistada com morte. Esse relógio está atrasado. Que bendito relógio. Às vezes eu me perco por causa desse relógio. Muitas privações, deixa eu concluir essa parte. Muitas privações para que nós viéssemos ter total liberdade. Então, essas aqui são as causas religiosas que impulsionaram a reforma. Aí no dia 31 de outubro, Lutero vai ao castelo de Wittenberg, coloca as 95 teses, mas há toda uma influência religiosa. E diga-se de passagem, escuta bem o que eu vou falar aqui. Lutero, antes de fazer o que fez, ele leu um livro que é Confissões de Agostinho. E ele foi influenciado pela vida de um homem que viveu séculos e séculos atrás. Como a nossa vida influencia ao ponto de ultrapassar eras. Ele viu que Agostinho se libertou dos seus fantasmas e que ele poderia também
se libertar dos seus. E a partir dali ele encontra forças em Deus para causar esse maior marco, os maiores marcos da história. Mas houve também, além da causa religiosa, a causa o quê? Política. Que causa é essa política? Bem, as pessoas já não suportavam Roma dominando tudo. Quando eu digo Roma, Igreja Católica Romana. As nações já não suportavam. Era uma época de muitas descobertas de civilizações, era uma época de muitas colonizações, e nem todo mundo queria aceitar esse jugo opressor. Ao invés de um Estado universal, eles queriam nações que se tornassem Estado. Não um Estado único. Não uma política que viesse reger todos os povos, mas que as nações, que os povos tivessem liberdade. Então, por trás de Lutero existe sim muitos reis, muitos imperadores com interesse de se libertar desse domínio opressor, onde o Papa tinha a infabilidade papal, que era um dogma que dizia, o que o Papa falar é Deus falando. Então, os impostos eram abusivos, exorbitantes, e isso de alguma forma ou de outra ia acontecer. Era somente uma questão de tempo, porque não havia condições alguma de uma religião dominar o mundo como se dominava naquela época, com interferências políticas. Dentro dessa interferência política, sabe qual é um dos grandes agravantes? Nepotismo. Sabe o que é isso, né? São favores concedidos aos parentescos. Então existia muito comum o nepotismo. Às vezes uma pessoa era consagrada ao clero, não era pelo dom, não era pelo chamado, era pela influência política. Mas o outro fator também é a causa econômica, o desenvolvimento comercial, que vai incentivando a revolução industrial que vai acontecer alguns anos depois. Mas o mundo deixa de ser feudalista. O feudalismo, os senhores feudais agora já não tem mais poder, porque era uma influência sobre escravos. Agora começa a existir já uma certa tendência ao capitalismo, que já não são escravos, são funcionários. Então você já estudou sobre isso. Esse período de transição do feudalismo para o capitalismo surge por causa da reforma, porque o feudalismo perde o seu poder, perde a sua influência a partir do período da reforma. Ainda, além da causa econômica, existe a causa social. As sociedades começam a se organizar, as sociedades começam a pensar no bem comum, as sociedades começam a se estruturar a partir de então, e começam de fato questionando várias situações. E vem também a causa cultural. O conhecimento torna-se mais comum a partir de 1455. O que foi que aconteceu? Jonas Gutenberg inventou a imprensa e imprimiu pela primeira vez o livro. E o livro que ele escolheu foi as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Foi o primeiro livro impresso por Jonas Gutenberg. Então, essa causa cultural, as pessoas começam a se interessar pelo conhecimento, começa a viver um despertamento em busca de conhecer mais, de se aprofundar mais. Esse despertamento é de modo geral, né? Há esse apelo geral. E nesse período, você sabia que a Bíblia era propriedade privada do clero. Ninguém tinha acesso. Uma das maiores contribuições da reforma foi levar a Bíblia para o povo. Digamos que nós estivéssemos naquela época. Sabe como seria o culto aqui? Seria assim: eu de costa para o público, falando em latim, latino aqui, sem ninguém entender nada. Todo mundo em total silêncio, em total reverência. No final todo mundo saía, ninguém saía com Bíblia, não tinha acesso. Na época
dos reformadores, a Bíblia era correntada. Essas são as causas que influenciaram a reforma. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.